Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, né, pessoal? Vamos continuar aí, certo? A gente vai continuar com os descritores. Hoje a gente tem que trabalhar o D, né? O D5, não se importe aí, tá? Em D6. O tema, né, do texto, como identificar o tema do texto, a gente vai ver pontuação e vamos ver também, né, a gente já tem visto há muito tempo a questão lá do sentido da palavra ou da expressão, tá certo? Então, a gente vai começar pelo tema. Ver o que é tema, como é que a gente consegue identificar o tema de um texto, tá? Um texto, ele é tematicamente orientado. Desenvolve-se a partir de um determinado tema, o que lhe dá unidade e coerência. Para identificar esse tema, né, é fundamental, né, pois assim é possível aprender o sentido global do texto, discernir, né, saber o que é entre uma parte principal e a parte secundária. Uma das coisas que você pode utilizar é a paráfrase, que a gente já viu, né, nos textos. Dar um título coerente ou resumi-lo. Em um texto dissertativo, as ideias principais, sem dúvida, são aquelas que mais diretamente convergem para um tema central do texto. Bom, eu quero que vocês olhem para essa parte aqui, ó. Texto argumentativo. O texto argumentativo, um tema argumentativo supõe sempre uma discussão, ou seja, a possibilidade de mais de uma posição sobre o mesmo ponto de vista, né? De debate e por isso mesmo a existência de alguém, né, para tentar convencer o leitor. Então, para você ter ideia, o tema de um texto argumentativo ele vai sempre, né, vai criar uma discussão e vai ter ali vai ter um tema, mas vai criar-se uma discussão entre pontos a favor e pontos contra. Mas como identificar o tema de um texto? Bom, uma boa maneira de identificar o tema de um texto é a partir de predições relacionadas ao título. O que é isso, predições? Vamos lá, eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho um texto onde o título do texto é Beba água de estômago vazio. Esse título não parece um conselho? Né? Beba água de estômago vazio, parece um conselho, que também pode ser o possível tema tratado no texto, antes de ler. A gente já sabe, só pelo título, que é sobre água, tá? E a gente também sabe que parece ser algo bom, se é um conselho, né? Beba água, só lendo depois para saber. E por último, a gente deve ser, né? Como é um conselho e é favorável, é sobre água, né? E aí a gente entende, né, que deve ser algo seguro, algo que deve ser seguido, tá certo? Então, esse pode ser o possível tema. E lembrem-se, o tema, assim como vimos nas definições anteriores, é específico, né? E dificilmente conseguimos retratá-lo de uma única palavra, com uma única palavra, né? É difícil tratar um tema com uma única palavra. Geralmente se tem um título, né, uma frase para que possa ajudar a descobrir o tema do texto. Bom, outra forma também de te ajudar a encontrar o tema, né? Vamos fazer aqui, ó. Nesse caso, passamos a ler um texto completo, né? Por completo. E analisamos as palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. O que é campo semântico? Aqui você pode notar 3 palavras unidas pelo mesmo sentido de, né, fabricar. Aí a bolinha laranja é fabricar e você vê que tem montar, fazer, construir, tá? São 3 palavras que no campo semântico é um conjunto de palavras unidas pelo mesmo sentido, tá certo? Então ajuda a você encontrar o tema quando você sabe que aquela palavra ela pode, digamos, ter sentido de várias palavras para ter o mesmo sentido, tá? Bom, aqui a gente tem um pequeno texto. Economizar água. Sabendo usar, não vai faltar. A água em nenhum lugar, não vai faltar em nenhum lugar. Economizar água.
A água é para ser usada, mas sem exagero. Aí eu tenho um texto e tenho duas orientações, né? A primeira orientação diz assim: somente o título não apresenta conteúdo suficiente para inferir sobre o que o texto trata, a não ser sobre economizar algo, né? Aí é o título. Então, assim, tem gente que às vezes, tem aluno que às vezes tem tanta preguiça, né? Que não quer ler o texto. E aí acha que só pelo título, né, já matou a questão. Como eu disse mais uma vez, às vezes o título ajuda, mas não significa dizer que o título dá resposta, tá certo? Nem sempre. Então, por via das dúvidas, é sempre melhor ler todo o texto para compreender tudo, tá? A segunda orientação é assim: no entanto, quando nos deparamos com um texto, percebemos imediatamente o que é esse algo, tá? No caso, é a economia aí de água. Agora a gente vai para a parte da pontuação, tá certo? Vamos rever alguns conceitos. Bom, a questão das aspas aí, ó. Quando eu vou utilizar aspas? As aspas aí, ó, são utilizadas em narrativas, na fala dos personagens, em citações de especialista, em textos informativos, argumentativos, em destacar uma palavra ou expressão, ela serve também, dá certo? Estrangeirismo, informalidade, o neologismo, que é a junção de duas palavras que já existe para criar uma nova. Lembra lá de carfachorro, né? Lembra de namorido, certo? Então, os sentidos figurados, destacar uma palavra usada fora do seu contexto habitual. Então, as aspas servem, né, para N situações. Essa aí eu só citei algumas que mais caem nas SPAES, tá certo? As reticências, né? Elas são utilizadas para retirada de um trecho, para indicar retirada de um trecho do texto, para dar sentido de continuidade, de hesitação, onde o personagem pensou em falar, mas não falou, sentido em aberto, né, onde não ficou claro exatamente, a pessoa deixou ali, sentido em aberto, né, entenda como quiser, interrupção de fala, certo? Interrupção de fala ou de pensamento, tá? Então, as reticências, elas também servem para esse intuito. 2 pontos e parênteses. Bom, os 2 pontos a gente sabe que depois dos 2 pontos ele sempre vai indicar, sempre não, né? Mas ele vai indicar, pode indicar uma explicação, uma enumeração. Já os parênteses, eles podem identificar aí, pode significar uma explicação de um termo mencionado anteriormente, acrescentar uma informação ao texto. Bom, e o ponto de exclamação, né, ele está ligado às emoções. Aí a gente pode até usar os emojis, ou eu botei aí o Calvin, né, o menino traquino, ou o menino sem vergonha, certo? Das expressões que ele geralmente ele faz nos quadrinhos que ele, né, aparece, tá? Dando careta, puxando os olhos, cara de sono, cara de antipatia, de chorão. Acho que menos feliz, o resto é bem a cara do Calvin. Bom, e aqui tem uma questão super simples com um texto, tá? A gente tem aí, ó, rio, silêncio, rio, silêncio, pescador, silêncio, rio, silêncio, silêncio, anzol, água, silêncio, rio, peixe, jantar à luz de vela na beira do cais. Aí ele pergunta na questão: o ponto final foi usado em cada verso para evidenciar, letra A, o ritmo lento da cena, B, a sequência dos elementos, C, a sucessão dos fatos, dos atos, aliás, D, a conclusão da ideia, ou a letra E, a abreviação dos versos. Fica aí a dica, viu? Resolvam e depois me digam qual é a alternativa correta. Não se esquece de deixar lá o seu comentário com a sua presença para que você não fique com falta, tá? Boa sorte, bom final de semana, tá? Para vocês.